E aí ele falou assim, senhora, você não ouviu que nós estávamos dando farol para a senhora? E eu falei assim, não vi. Nós quase abatemos o seu carro. Eles quase interceptaram o meu carro, porque eles falaram que estavam me seguindo desde a avenida principal, que dá até a casa da minha mãe, dá uns 3, 4 quilômetros. E eu não vi. E quando eu cheguei, assim, eu falei assim, meu Deus do céu. Ele pegou e falou assim, se você sobe a rua aqui acima, nós tínhamos abatido o seu carro, que é a minha rua. Nós tínhamos abatido o seu carro, porque ali o tráfego é muito grande, a batida do carro, eles ficaram meio cismados por causa da batida, e eu estava andando muito devagar. E aí eu peguei e falei, pronto, agora lascou-se, né? O documento do carro está atrasado. Eu falei, eu não fiz o documento do carro ainda, meu Deus, porque assim, e questão de vende ou não vende, vende ou não vende, vende ou não vende. E eu falei, Senhor do céu, e agora? E aí ele falou assim, carteira de habilitação e o documento do carro. E eu falei assim, tá bom. Peguei a documentação, dei para ele. Aí ele expliquei a situação. Minha mãe explicou também, meu pai, o pastor vizinho da minha mãe também entrou no assunto e conversou com os policiais, foram super gentis. Mas, amados, o que eu quero deixar para vocês é que quando você tem um propósito nos pés do Senhor, não desista na primeira dificuldade. Não desista. Porque quando você está aqui na casa do Senhor, você também tem que interceder pelos seus tios, primos que estão distantes. Porque é um louvor até mesmo que nós, quando entoamos aqui as irmãs, que é a pastora mesmo que canta, nós temos que guardar. Nós que estamos aqui em cima do púlpito e aqueles que nós sabemos que está lá fora dos nossos familiares, para que eles venham, que o Senhor venha guardar. Porque, amados, o inimigo está ao derredor. E se ele está bramando, se você não se posicionar e ter uma vida com Deus, oficialmente você tem essas dificuldades. Mas, se você tem uma vida com Deus, nada vai te impedir. Nada vai parar você, nada vai fazer você parar e continuar em frente. Porque o propósito de Deus para a vida de cada um aqui, como eu falei, como eu ministrei no ensaio, nós estamos aqui. O pastor Fernando, o Michael, o Jean, o Ministério das Irmãs, os irmãos. Cada um aqui que se junta dentro da casa do Senhor para cultuar o Senhor, mas cada um aqui tem um ministério individual. E se cada um aqui tem um ministério individual, então corra, amados. Corra, porque a vinda do Senhor está próxima. E Ele pede para que nós venhamos e façamos a grande comissão que é o ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, amados, não se temorize com o homem. Você tem que ter temor de Deus, sim. Mas peça a Ele o direcionamento de todas as coisas que você for fazer. Amém? Glória a Deus. O Senhor é poderoso. Para o Senhor não tem nada impossível. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Toma nas tuas mãos, Senhor. Derrama da tua glória sobre o teu povo nesta noite, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Derrama da tua glória, derrama do teu poder, Senhor. Amado. Número 1. Louvado seja o nome do Senhor. Derrama da tua glória sobre o teu povo nesta noite. Aleluia, Senhor. Glória do teu poder nessa noite, Senhor. Para meu Deus não existe impossível. Para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria.
pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel, sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder. Para seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Tu és adorado em nosso meio, Senhor Jesus. Pra meu Deus não existe impossível, para tudo Ele tem solução. A tristeza converte em alegria, pois Ele muda qualquer situação. Ele é santo e capaz, Ele é justo e fiel, sua palavra não volta atrás. O mal não pode vencê-lo, em suas mãos há poder. A seus filhos dá sempre o melhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Adorado Senhor, adorado Senhor. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais poderoso. Ele é, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande, para fazer muito mais, infinitamente mais. Ele é grande. Louvado seja o nome do Senhor, e as palmas engrandecem o nome dEle. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. O Senhor é poderoso para transformar a maldição em bênção. Quem crer, diga amém. Quando nós nos posicionamos no Senhor, nós vemos a mudança. Eu quero avisar que domingo, o domingo é o domingo da Páscoa, não é isto? Nós vamos ter um cerimonial muito lindo aqui na casa do Senhor. Eu quero que você convide a tua família. Não vai ter coelhinho, querida. Não vai. O Senhor Jesus é o Cordeiro. Então nós vamos comemorar o Cordeiro.
E você pode convidar a tua família. Eu estava hoje pela madrugada, querido. Foi uma madrugada linda de oração. Encerramos uma campanha maravilhosa. E o Senhor nos respondeu tremendamente. E o Senhor falou muito comigo. Domingo nós vamos ter batismo nessa casa de oração. Cadê a Janaína? Cadê a sua amiga, Janaína? Sim, domingo ela já esteja preparada. Cadê o irmão Cláudio? Está por aqui? Nós vamos enterrar. Vai morrer. Dessa vez ele morre. Dessa vez ele morre. Com tripa e tudo. Está entendendo? E se tiver mais alguém que queira batizar, venha domingo. A presença de Deus. Vai ter também uma constituição, uma unção pastoral. Aqui em nosso meio, domingo. Pode trazer a sua família. Porque vai ser um dia especial de Deus, viu, querido? Enquanto o mundo está aí alvoroçado, mas você que está em Cristo está em paz. Eu quero que você abra a tua Bíblia, o Salmo 124. Foi uma palavra que o Senhor me deu. E nisso que o Senhor me deu a palavra, Ele mandou que eu trouxesse algo. Eu quero que todos fiquem agora num perfilamento com Deus, né? E o Senhor me deu esse salmo na madrugada. E Ele falou: filha, eu quero que você fale alguma coisa para o teu povo. Para o teu povo. E eu vou falar para você. Nós estávamos buscando com outro propósito. Mas o Senhor me trouxe duas situações. Uma que é o batismo. E a outra é o que eu vou falar agora. Que está no Salmo 124. Que está em Joel. E o Jean já foi muito feliz de trazer essa palavra. Que é uma palavra que dá fé ao povo de Deus. É o 125. 125. É que minha Bíblia está rasgada exatamente onde está o 125. Os que confiam no Senhor. E aqui o texto está. A segurança daquele que confia em Deus. É um cântico de peregrinação ou de degraus. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Isso aqui é a confiança daqueles que estão na presença de Deus, que estão aguardando em Deus aquilo que Deus vai fazer. Então, os que esperam no Senhor, os que confiam nele, não ficam desesperados, apavorados, mas eles aguardam que Deus vai trazer uma situação, vai resolver a situação. Eles são como os montes à roda de Jerusalém. Assim é o Senhor, que está em volta do seu povo, desde agora para sempre. Por quê? Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as mãos para a iniquidade. Você está entendendo o que o Senhor está falando? Que o cetro
da impiedade. Porque o Senhor tem o seu cetro. E diz que está à mão direita dele. Então nós temos um copiador que diz que também tem um cetro. Então aqui o Senhor está falando, porque o cetro da impiedade não prevalecerá sobre a sorte do justo. Para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Aí continua o cântico. Faz bem, ó Senhor, aos bons e aos retos, os que são retos de coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. O Senhor, Ele nos dá uma ordem, que quando nós estivermos orando, nós colocamos a nossa oração em direção de Israel, em direção da nossa casa, em direção à nação. Quantos aqui têm orado pela nação brasileira? Olha, a minha rua, ela estava passando uma grande tragédia. Era uma perturbação tão grande que estava na nossa rua. Mas sabe por quê? Porque ali a maioria são crentes. A maioria. É da congregação, é do Valdemiro, da Mundial do Poder de Deus. Valdemiro não tem igreja, Conceição não tem igreja, né? Vamos colocar os negócios certos. Muitas placas ali, mas todo mundo individual. Todo mundo na sua individualidade. Só que quando começou a perturbação na nossa rua, no nosso bairro, as coisas ficaram muito difíceis. E aí nós começamos a ver os vizinhos se aproximarem para oração. O nosso país está passando por uma grande dificuldade. Mas ele está no controle de Deus. Hoje, quando o Jean falou a respeito de Esther, Neemias enfrentou uma situação onde as mulheres se levantaram com panelas batendo na rua. E ele, calado, vamos resolver, vamos organizar. Só que nós estamos num país que está passando uma situação. Quem lembra do militarismo? Você está entendendo? Então a maioria não sabe o que é um país regido pelo militarismo. Eu quero alertar a Igreja Apostólica Shekinah. Eu tenho tido muito convite para ir para o rádio. Mas eu tenho falado, agora não. Porque Deus me faz assim. Quando é para mim ir, Ele me leva. Mas quando não quer, pode convidar. Eu não vou. Não sei. Porque se eu for, a palavra vai ser essa também. Vai ser uma palavra dura. Sabe, amados? A igreja do Senhor, ela tem que ter uma postura. Ela tem que ter uma postura. A igreja do Senhor, ela não pode se envolver com o clamor político. Por isso, nós já votamos e colocamos representantes lá. Certo ou errado? Vocês estão concordando comigo? Nós colocamos. Nós temos uma bancada, que ela é a bancada Eva. Se ela não faz alguma coisa, ela vai ser requerida porque o povo colocou e ele não fez nada. Aí o Senhor me levou em muitos assuntos da madrugada. Perdi o sono, não consegui. Até agora eu estou assim, sabe? De manhã eu estava assim. Porque era a hora que eu queria dormir, era 11 horas.
O Senhor falou, não, agora você vai ficar acordada. O nosso país, ele tem quem defenda. Sabe por quê, querido? Está sob o controle de Deus. E Deus diz que nós temos que orar pelo regimento, pelas autoridades. Nós não podemos aceitar um evangélico levantar o dedo, amaldiçoar um presidente, um ministro, porque são autarquias formadas por Deus. A Bíblia diz isso ou não diz? Eu sei, eu falei para o pastor. Eu sei que não vão me engolir. Tem gente que vai... Mas não tem problema, querido. Nós temos que ministrar isto. Sabe o que o anticristo está querendo formar? Sabe o que o inferno quer fazer? Está chamando para esse país uma guerra civil. Você aguenta guerrear? Você tem estratégia para guerrear? Você tem arma na tua casa para guerrear? Então é hora da igreja dobrar o joelho. É hora da igreja. Eu falei para o pastor Mário, eu sei que você tem um veio político. Há muito você era para ser político. Mas se Deus não permitiu, parou, meu filho. Vamos parar. A nossa casa é chamada casa de oração. Nós estamos à frente de um povo que nós temos que mostrar. É o caminho do céu. Se você gostar, meu irmão. Se você gostar, minha irmã. Atenda. Que a hora que você está envolvido. Porque o Lula, não sei quem, mas não sei quem tem que fazer isso. Tira período de oração. Nós temos o WhatsApp. Nós temos o WhatsApp para fazer período de oração. Porque, queridos, o que o inimigo quer estourar, você não vai poder fazer nada. Se nós não podemos fazer um avo em favor da nossa vida, se não for o Senhor, nós vamos fazer alguma coisa, batendo panela, gritando, chamando palavrão na rua, arrancando a roupa, batendo em um, batendo em outro. Isto não é de evangélico. Não é. Você está saindo da posição, está indo por outras tangentes, e o Espírito Santo de Deus mandou que eu te falasse. Coloque-se na posição do Senhor, que nós vamos ver coisa grande. E eu me lembrei que em 45, no ano de 45, quem é de 45 aqui? Quem? Não tem ninguém de 45. Hein? A irmã Alissa de 45? 49. A irmã de 49, 48. Eu sou mais nova. Você é de 47, né? Em 45, o nosso país sofreu uma guerra. Está entendendo? Foram guerras mundiais. Pastora, mas nós vamos ver tudo assim, vamos ficar calados. Calai-vos. Calai-vos e descei na oração. Nós somos um povo de oração. O Senhor está de olho. E o Senhor mandou que eu fale, estou de olho na Shekinah, nesse negócio. Estou de olho na Shekinah, nesse negócio. Então já vai, vai moderando para você não receber mais malcriação, fazer mais malcriação e receber mais maldição. Aquieta-te e saiba que o Senhor está no controle de tudo. É Ele que vai puxar o tapete, é Ele que vai tirar o que está errado. Que foi a campanha que nós fizemos de Isaías 45. Está entendendo? E o Senhor chamou-nos. Falou em 45. Eu dei uma grande bênção para esta nação. Em 48.
Eu estourei o primeiro poço de petróleo para esta nação. Quem foi que estourou o poço de petróleo? Foi o político? O Senhor colocou homens sábios para poder resolver a situação. E o Senhor vai colocar homens sábios nessa nação para tirar dessa bancarrota, meu irmão. Está entendendo? Bobo de quem vai se envolver nesse negócio? Se você pode se envolver, se envolva em oração. O Senhor me mostrava na madrugada, Ezequiel capítulo 10, quando a glória sai de Babilônia. Você quer que a glória de Deus saia do Brasil? Você não quer. Dura coisa é o encabor na nossa vida. Dura coisa. Então nós temos estratégia. Não vá pela inflamação de políticos, de pastores famosos. Não vá atrás disso. Coloque a tua oração, por mais simples que seja, meia hora, 10 minutos. Realmente, Senhor, pela obediência. Um dia eu estava numa grande guerra dentro de mim. Eu não queria obedecer o que o meu esposo queria que eu fizesse. E ele falou, nós vamos fazer isto. E eu falei, filho, eu sei que eu vou ficar muito apertada. Eu não vou fazer isso. Ele vai falar, nós vamos fazer. Eu orei ao Senhor. Eu falei, Senhor meu Deus, pela obediência que eu tenho ao Senhor, e tenho que obedecer meu marido, estou eu arrumando minhas coisas hoje. E vou sair deste comércio, porque ele não quer mais. Ele quer outro. E eu fui. Eu obedeci e me dei bem. O Senhor está falando para nós nessa noite. A obediência, ela é melhor do que qualquer sacrifício. Eu sei que talvez você não está recebendo bem. Está falando assim, são os meus direitos. Como cidadã. Eu vou fazer, vou continuar fazendo. Você vai. Vai buscando. Vai teimando. E eu quero dizer para você que esse caso é com Deus. Você está se prostrando diante de um Nabucodonosor. Pastora, mas se eu me prostrar, é deixando ele fazer o que ele quer. Deixa este homem fazer o que quer. Deixa esta mulher fazer o que ela quer. Porque Deus vai entrar de providência. E você vai olhar para as tuas mãos. E vai ver inocente. Nós somos julgados. E o primeiro julgamento vai ser pelas nossas mãos. Então eu, como ministra deste lugar, eu quero dizer para você, saia deste negócio. Joel, quando viu a situação difícil em Judá, em Israel, sabe o que ele fez? Ele catou o seu chofar e foi para o Monte Sião e convocou a nação para a oração. Eu sei que tem muitas igrejas que estão intercedendo por essa nação chamada Brasil, pelas autoridades do Brasil. Você já observou que muitas vezes da tua casa você se perde? Nós nos perdemos dentro da nossa casa, com finança, com organização, com filhos. Quantos estão perdidos com a sua família? Imagina uma nação inteira, aonde os olhos estão no cofre. E o Senhor está falando para você. Por que você não chama a existência? Por que você não chama a existência de uma grande vitória para o país? Porque depois desse caos, vai vir algo tremendo. Mas para isso, nós temos que nos dobrar em oração, chamando a existência.
E eu quero orar nesse momento, fazer um clamor pela nossa nação, através do Salmo 145, orando a palavra, querido. Fique em pé um momento. Salmo 144, não é 45. 144. Eu quero que fique encravado dentro do teu coração. Quando as mulheres que estavam ali em Jerusalém, elas resolveram sair num protesto, o Senhor, quando olhou, não se agradou e conversou com Neemias, que era o governador. A nossa oração, ela chega no altar do Senhor, e o Senhor toca nos magistrados dessa nação. Se você crê nisso, você não vai dar mais atenção a essas notícias. Está entendendo? Tem situações aí que nós não vamos poder fazer nada, e o Senhor está falando para você, e está falando para mim. Deixa Deus resolver. Quando o país estava em dificuldade, o Senhor levantou juízes. Vai ter pessoas, o Senhor vai trazer pessoas. Agora, se começarem a cutucar, os três poderes vão tomar de conta. E aí você que gosta de sair à noite, você que quer ficar na rua até tarde, você que quer ficar conversando, tocando um som alto, eu só quero dizer para você que acabou. E muitos estão desejando, acabou. Você está pensando que uma vida regulada é uma vida boa? É tanto que vocês estão achando esquisito eu falar isso. E não é que eu gosto de ver a política, mas quando permite o Senhor trabalhar. O capítulo 144 de Salmo, o versículo 12, diz assim, o 11 diz assim: livra-me e tira-me das mãos dos filhos estranhos, cuja boca fala vaidade, e cuja mão direita é a destra da iniquidade. Vamos pedir livramento, filhos. Vamos pedir livramento para que você possa ter o teu emprego, para que possa ter a tua comida, para que um pacote de sal não tenha que dividir para 3 famílias, para que você tenha condições de pagar as tuas contas. Não vai atrás de conversa de estranho. E diz assim o versículo 12: para que os nossos filhos sejam como planta bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedra de esquina, lavradas como coluna de um palácio, para que as nossas despensas se encham de todo provimento, para que o nosso gado produza a milhares e a dezenas de milhares nas nossas ruas, para que os nossos bois sejam fortes para o trabalho, para que não haja nem assalto, nem saída, nem clamor em nossas ruas. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aqui está falando bem-aventurado o povo que é regido pela sua excelentíssima
Presidenta Dilma, aqui está falando o Senhor. É ela que vai te dar e vai pôr comida na tua mesa? Não, é o Senhor. Então, querido, nós vamos fazer esta oração. E eu sei que aqui, muitas vezes eu falando, e o cavalo marchando, no dia 7 de setembro, ele faz assim, é a mesma coisa. A vida é minha, eu sei o que eu quero. Não faça isso, filho. Não faça isso, filho. Você está lutando contra autoridades. Contra autoridades não se luta. Contra autoridade não se luta. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero que você, dentro do teu coração, o Japão é uma cidade que pede muito perdão. Os alemães, eles pedem muito perdão. Sabe por quê? Pelas atrocidades que fizeram. Então tem gente que vai pedir muito perdão nessa nação, porque está burlando a vida daqueles cidadãos que votaram neles. Pai querido, o Senhor me mandou, assim como o Senhor mandou Joel, chamar o povo, e convocando o povo, convocando os jovens, convocando os velhos, convocando as crianças. O Senhor fez uma convocação geral, para que o seu povo não saísse para brigar, mas saísse para a oração. Senhor, e hoje eu estou convocando o povo da Shekinah, Senhor, para que nós estejamos em oração. Pai, eu não sei se a totalidade está entendendo a gravidade do assunto que está nesse país. Mas, Senhor, como diz o Salmo 30, põe uma trava nos meus lábios, Senhor. Meu Pai, tire a venda dos meus olhos, para que eu possa enxergar o Senhor. E não ver essa estátua, Senhor, que está colocada, Senhor, chamando a minha atenção. Pai amado, coloca as tuas mãos de poder, Senhor, sobre cada vida que está aqui, Senhor. Eu não sei como eles vão falar, como eles vão dizer, como eles vão agir, mas eu só sei, Senhor, que o recado está sendo dado. O recado está sendo dado, Senhor. Eu acredito no que o Senhor vai fazer. Assim como o Senhor presenteou ao Brasil, Senhor, presenteie as nossas vidas, Pai, porque realmente nós não vamos interceder, Senhor, à toa, mas vamos fazer uma intercessão que vai dar um crescimento para essa nação e nós sermos beneficiados. Pai, coloca as tuas mãos, repreenda, Pai, toda a retaliação no mundo espiritual, Senhor, contra a nossa nação e nossa família, a nossa casa, o nosso ministério, Senhor, porque na realidade o anticristo não quer que a tua igreja se levante, ela quer que a tua igreja vai para a rua perder tempo, Senhor. E eu venho pedir ao Senhor, coloca as tuas mãos, Senhor, eu venho pedir a ti, em nome do Senhor Jesus. Os jovens já vêm adorar o Senhor. E em seguida, oh Deus maravilhoso, com o óleo da sua unção. Amém. A Vanesca, a diaconisa Vanesca, falou que no final do culto ela quer falar com as mães. Tem o nosso irmão Daniele Batista. Cadê a nossa amada? Oh, glória. Como que nós vamos receber a nossa amada no dia de hoje? Seja bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Volte sei, traga mais 10 que não seja crente. E se gostar, fica com a gente. Graças a Deus, aplaudo o Senhor pela vida da nossa irmã Daniele.
A paz do Senhor, igreja. Queria pedir para os irmãos se colocarem em pé. Enquanto nós estávamos orando, o Senhor me lembrou daquela palavra em 2 Crônicas 7, só não me lembro o versículo, que diz que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os seus pecados e sararia a nossa terra. E o que nós fizemos é o que está escrito em Crônicas 7. Nós nos colocamos, nos humilhamos, e eu creio que o Senhor, Ele virá sarar o nosso povo. Aplauda o Senhor, amém? Glória a Deus. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu,
estar orando por você, né? É ele, a Billy. De novo a Billy fez aniversário. E aqui, Billy, todo dia, Billy. Meu Deus, mas... O pastor Fernando, você vai ministrar essa oferta? Aproveite. Quem mais está fazendo aniversário esse mês? O Vinícius foi o mês passado, né, Vinícius? O Júlio é... O pastor Emílio também, mas não veio hoje. Então nós vamos ficar de pé e abençoar mais do que eles já são abençoados. Amém? Graça e paz, estenda suas mãos para cá. Deus querido, aqui está os teus servos, Senhor, completaram mais uma primavera, e eu creio, Senhor, em nome de Jesus, que este ano que está por se iniciar, Senhor, vai ser um grande ano de vitória, de bênção, Senhor. Continua derramando a tua graça, a tua unção, o teu avivamento sobre os teus servos, que eles possam ser prósperos em todas as áreas de suas vidas, e que em nada, Senhor, eles venham ser confundidos, mas que em tudo eles possam ter, Pai querido, a tua porção, a tua bênção e a tua graça, em nome de Jesus. A igreja diz: aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Graças e paz. Abra a palavra do Senhor aí. Já lemos Salmo de número 125. Mas nós vamos ler mais um salmo para a glória do Senhor. O Senhor tem falado tremendamente conosco. E eu queria que você abrisse aí no 127. Nós já vamos ministrar sobre a oferta. Amém? Você encontrou? Diga amém. Só diga misericórdia. Salmo 127. E diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele dá aos seus amados o sono, ou enquanto dormem. Amém? Quem é que lembra o propósito que nós levantamos do cesto cheio? O cesto cheio é um propósito que nós levantamos na casa do Senhor, que é uma porção que você vai trazer para a casa do Senhor. Nós colocamos um limite até o final de abril. Então até o dia 30 de abril, você vai poder trazer o cesto cheio. O que é isso, pastor? É uma oferta alçada, aquilo que você sentiu no coração, que o Senhor colocou para que você trouxesse. É diferente do dízimo? É, porque o dízimo você sempre traz. A oferta alçada é uma oportunidade, repita comigo, oportunidade de ser abençoado. Amém? E a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edifica a casa, ponto, até aqui, o Senhor edifica, porque o Senhor trabalha. E o próprio Senhor Jesus diz: o meu Pai trabalha até agora, está trabalhando e não cessou de trabalhar. Então o Senhor, quando Ele coloca as mãos na nossa vida, principalmente na área financeira, as coisas fluem. Mas como é isso, pastor? Eu creio que Deus é Deus e Ele não precisa de dinheiro. É claro que Deus não precisa do dinheiro. Ele é dono do ouro e da prata. Ele construiu essa terra e as palavras, quando saíam da sua boca, as coisas iam se formando. Mas a casa do Senhor precisa ter o quê? E através do dízimo e da oferta, nós manifestamos uma obra de fé. Amém? A palavra do Senhor diz que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. Lógico, se eu digo que eu tenho fé, mas eu não lanço na parte financeira, então significa que eu creio que tudo Deus pode fazer, mas na área financeira não. Mas não, Deus trabalha em todas as áreas da nossa vida. Se o Senhor edifica a nossa casa, é certeza de que ela está firme. Quando nós edificamos a casa sobre a rocha, ela persiste sobre toda tempestade, sobre qualquer crise, sobre qualquer situação, ela permanece de pé. Mas quando nós não confiamos no Senhor, então não podemos ter a vitória, porque ela está edificada sobre areia. E a areia, a primeira coisa que a enxurrada faz, quando ela vem aquela enxurrada de água, ela leva toda a areia embora. Você vê que fica
lama para tudo quanto é lado, porque a primeira coisa que a água leva é areia. Se a areia for a base, então a casa vai ruir, porque não vai ter sustentação. Mas se nós estivermos firmados na fé e na rocha do Senhor, em todas as áreas seremos mais que bem-aventurados. Então eu te convido mais uma vez, venha para este propósito, para que Deus faça grandes coisas ainda neste ano. Nós somos ministrados no início desse ano sobre a estratégia de Gideão. E Deus falou grandemente: ah, mas está tudo difícil, Israel é saqueado, a cidade está difícil, o estado está difícil, todo mundo rouba, todo mundo está pondo a mão naquilo que é meu. Mas e você? Eu não, eu estou malhando meu trigo no lagar, eu tenho, porque o Senhor está comigo, Ele me deu estratégia e está tudo acontecendo diferente comigo. Então que você possa crer. O cesto cheio. Como é que eu faço, pastor, para trazer o cesto cheio? Você vai colocar a oferta no envelope, vai trazer em qualquer culto que você quiser trazer. Não importa se é o de quarta, se é o de sexta, se é o de sábado da festividade das irmãs. Não importa, mas você vai trazer na casa do Senhor e você vai escrever no envelope: este é o meu cesto cheio. Vai colocar seu nome. Nós vamos pegar a importância, nós vamos deixar o envelope aqui e nós vamos orar sobre essas pessoas, sobre estes propósitos. E eu creio que este milagre vai acontecer. E você vai ver que no final do ano as coisas vão ter acontecido e você não passou pela dificuldade. Todo mundo ao seu redor muitas vezes vai estar falando: mas como é que isso está acontecendo contigo? É porque o meu Senhor é comigo. Eu preparei o meu cesto cheio. Uma dica: mais bem-aventurado é o quê? Dar do que receber. Então, se você trouxe o cesto cheio, é sinal de que Deus está trazendo uma poderosa porção sobre a sua vida. Amém? Se você não está trazendo, é porque você não crê que Deus está colocando porção na sua vida. Mas se você traz, é porque você crê que Deus está trazendo porção na sua vida. Então você é mais que bem-aventurado em todas as áreas, inclusive na vida financeira. Se coloca de pé aí em nome de Jesus. Você já está com a sua oferta, com o seu dízimo? Pega na mão. Se você não tem, fique em paz, nós vamos orar por você também e Deus vai abençoar a sua vida tremendamente. Mas pega o envelope, faça um propósito contigo mesmo, coloque ele na sua casa, num lugar onde você possa ver. Toda vez que você passar por aquele lugar, você vai olhar o envelope e vai falar: eu vou trazer uma porção para colocar dentro desse envelope, eu vou levar na casa do meu Senhor, porque o meu Senhor vai ser fiel comigo como Ele tem sido, e eu creio que grande coisa o Senhor vai fazer por mim ainda neste tempo. Amém? Você está aí com a sua oferta? Vamos orar juntos? Se você não trouxe a oferta, não pegue o envelope vazio. Se você não for levar para casa, se você for levar para casa, para colocar lá naquele lugar onde você vai olhar para ele todo dia e vai falar: esse é o meu cesto, eu quero encher ele para trazer para a casa do Senhor, amém. Se não, não pega o envelope, não deixe ele vazio. Mas se você não tem essa porção, essa oferta hoje, coloque a mão no seu coração, que nós vamos orar contigo para que o Senhor providencie a devida porção, a devida semente, para que você possa participar. A melhor coisa que tem é dar do que receber. Quando eu dou, é sinal de que eu tenho nas minhas mãos. Vamos orar. Pai querido, neste momento nós apresentamos as ofertas e os dízimos da tua casa. Senhor, tu tens sido fiel, Pai querido, e tem honrado a cada um, Senhor. Eu te peço neste momento, sobre a vida de cada dizimista e cada ofertante, Senhor, para cada irmão que está levando um cesto, Pai querido, para sua casa, para encher e para trazer na tua casa, no teu altar, Senhor, em nome de Jesus, que haja grande porção, que haja uma grande provisão, que não venha faltar, Senhor, pão de cada dia, mas que haja esta grande provisão, ainda neste tempo, Senhor, porque eu creio que o Senhor é o Deus do já. Então, Senhor, nesta hora, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é fiel, Pai. Para os irmãos que não puderam trazer hoje, que não tem essa porção, eu peço ao Senhor, abençoa, Senhor, derramando uma semente nas mãos dos meus irmãos, derrama, Pai querido, a porção que eles precisam, a devida medida, Senhor, para que eles possam também semear na tua casa, também ofertar, porque a tua palavra diz: mais bem-aventurado é dar do que receber. Melhor, Senhor, na alegria, Pai querido, quando nós trazemos a tua casa, o Senhor se alegra conosco, que nós possamos participar, em nome de Jesus. A igreja diz: aplauda o Senhor. Pode ofertar em nome de Jesus, na casa do Senhor. Pastor João já pode se dirigir ao altar do Senhor. Você já ora por ele.
você já ofertou, se coloque de pé mais um pouquinho, para intercedermos pelo servo do Senhor, que vai trazer a palavra. Neste momento, desligue tudo que te tira a atenção, mas fique com a atenção na onde é mais importante neste momento, que é a palavra, aquilo que o Senhor vai usar o servo dele para ministrar nos nossos corações essa noite. Você que gosta de abençoar, estenda as mãos para cá e direcione essa bênção sobre a vida do servo do Senhor. Pai querido, aqui está a vida do pastor João. Senhor, ele está hoje com a missão que o Senhor colocou para ele. Eu creio, Senhor, que a palavra já está com o teu servo. Então eu peço a Ti, Senhor, cerca o teu servo em todas as áreas de sua vida. Nós repreendemos o mal, a palavra contrária, tudo aquilo, Senhor, que tenta se levantar contra ele, na sua casa, no seu trabalho. Cuida da sua saúde, Senhor, abençoa ele tremendamente. Dá graça, Senhor, que nada venha impedir esta ministração, aquilo que o Senhor colocou no coração do teu servo, que nós possamos receber e agradecer em nome de Jesus. A igreja diz: aplauda o Senhor mais uma vez em nome de Jesus. Glória a Deus. Graça e paz, queridos. Graça e paz, igreja. Aleluias. Eu já contemplei um grande mover de Deus nesse lugar. Eu quero agradecer por essa oportunidade, pedindo permissão ao Espírito Santo de Deus que me use nessa noite como arauto nesse lugar. Eu louvo a Deus pelas orações, e louvo a Deus porque, como Ele já tem falado, e a igreja, a pastora foi feliz, não é do homem, é de Deus. Jesus, Ele está no centro, Ele está no comando, Ele está no controle, e Ele sabe o que nós precisamos, querido. Descansa o teu coração no Senhor. Deleita-te nele e você verá o que Ele pode fazer, o que Ele vai fazer por mim e por você nessa terra, onde nós temos visto a iniquidade, onde nós temos visto o pecado a cada dia. Mas isso não está fora dos padrões bíblicos que a Bíblia nos orientou que nesses últimos tempos essas coisas iriam acontecer, mas que nós, o povo de Deus, não nos ficássemos impressionados. Pode se sentar, amados, nos perdoe, impressionados com essa coisa, nem ficasse preocupado com isso, porque isso haveria de acontecer e vai acontecer, querido, porque Deus, Ele não tem duas palavras e nem duas bocas. Deus, Ele tem uma palavra. Nós vamos orar sim, nós vamos orar, porque o que foi dito lá em Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, diz corretamente: se nós orarmos, talvez Deus, Ele se volte, né, verdadeiramente, arranque toda essa iniquidade, mas para isso nós vamos aprender. Eu não falaria nada, porque Deus já usou a pastora essa madrugada. Deus falou muito comigo a esse respeito e me deu uma palavra. E até então, eu ia ministrar algo totalmente diferente, mas Deus, você vê como que Deus se preocupa com o povo dele? Você vê como que Deus, Ele ama a igreja de tal maneira que não quer que eu e você se envolvemos com esses acontecimentos desses últimos dias, porque é a mesma coisa de dois moços que estavam no caminho de Emaús, é a mesma situação. Eles conversando com Jesus, se ele não sabia dos eventos que estavam acontecendo nos últimos dias ali, é porque eles não estavam centrados nas coisas de Deus. E isso é a causa de nos tirar muito do foco da obra de Deus. Gastamos tempo. Isso é o inimigo, ele criando situação para nos tirar do foco. E qual é o nosso foco? Qual é a nossa pátria? Qual é a nossa nação? É aqui não. Não se preocupe com isso aqui, porque isso aqui vai acabar. A sua pátria é no céu.
Tira essa preocupação do teu coração. Quem Deus põe, quem tira é Ele que sabe. O nosso voto só vai lá, querido, para confirmar algo. Mas Deus sabe quem Ele põe lá. Uma certa vez eu vi, o povo merece o governo que tem. Não. Deus é quem permite todas as coisas, querido. Antigamente se elegia um rei. Era por meio de unção, né? Se ungia um rei. Deu certo? Deu certo? Se levantaram os juízes. Os juízes governavam com excelência. Quando os juízes morriam, o povo voltava a pecar novamente. É diferente dos dias de hoje. É diferente, igreja. Eu estou pregando para uma igreja viva. O Espírito Santo de Deus está aqui. Deus, pela infinita misericórdia, nós veremos como Deus, Ele dá excelência. As viúvas tinham algum valor se a igreja não abençoasse? Hoje as viúvas têm salário, os órfãos têm salário, têm herança. Quem criou isso? Você acha que foi as leis constituídas na terra? Não, a lei de Deus, porque Deus ama o órfão e a viúva. Sabe por quê? Porque eu não me levantei para ajudar as viúvas e os órfãos, e Deus tocou na Constituição para que criasse um decreto para que favorecesse as viúvas. Aonde está o fracasso? Em mim, que não compro nem as leis terrenas, quanto mais a de Deus. Vai comendo do rolo aí. Deus falou isso comigo, e Deus falou hoje, não se preocupe. Eu poderia ir para minha casa tranquilo, ministrar o que outra coisa que ia ministrar, mas Deus colocou essa palavra no meu coração. Abra sua Bíblia no profeta Malaquias, no capítulo 4, onde Deus vai falar a respeito da terceira unção. Foi dada a Elias. Que já é para os dias de hoje isso aí. Ô Jesus, me dá graça. Eu fui ministrado ontem. Me ajuda a ministrar nessa noite? Vocês vão me ajudar, gente? Se o Espírito Santo estiver comigo, mas me ajuda, em nome de Jesus. Você conhece minha voz, é taquara rachada, mas está mais rachada ainda. Nós estamos um pouquinho de... Não precisa, você me conhece. Amém? Eu falei para você abrir a Bíblia onde? Estou nervoso. Ainda ficamos nervosos, né? Está marcadinho aqui, queridos. Nós marcamos tudo. Deus falou bonitinho. Primeiro tocou aqui. A minha carne precisa ser ministrada. A minha alma às vezes se abate, mas o meu espírito clama. Esse mesmo espírito é em você com desejo, que tem sede da palavra. E Deus tem colocado essa sede no nosso coração, porque Ele me chamou para ministrar a tua vida com excelência, para que você viva uma maneira melhor nessa terra, ainda com toda a corrupção. Mas Deus colocou no meu coração para que você viva bem. Mas para você viver bem, primeiro você tem que dar crédito àquilo que o Espírito Santo está usando para falar com a tua vida. Mas se você não der crédito, eu não posso fazer nada com você. Mas eu tenho certeza, querida, Deus já nos ministrou grandiosamente nessa noite. É o que está acontecendo. Sabe o que está acontecendo? Tem pastores levando toda a congregação para a avenida, querido. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Não é melhor você ser ministrado aqui dentro para você não se envolver? E saber que você foi escolhido não para ir fazer baderna. Sabe quando? Deus me falou só uma situação que Ele levantou o povo. Foi para rodear uma cidade. Todo mundo calado. Mas no dia da grita, aqueles muros caíram. Eu orando e Deus me mostrou isso. Não é necessário que eu e você se desloque lá do teu quarto, no seu lugar de intercessão,
no seu lugar, no seu quarto de oração, quando você dobra os seus joelhos e apresenta: Senhor, eu apresento a minha presidenta, eu apresento todo o plenário, Senhor, porque eu não posso fazer nada, senão somente orar. O meu grito no meio daquela multidão não vai valer de nada, mas se eu dobrar os meus joelhos aqui e clamar, o Senhor vai ver o meu clamor. E não precisa de ninguém melhor que veja do que ele veja. Ele vai ver, o meu povo, ele não vai ficar dessa maneira, porque a promessa que Deus acabou de dizer, já era para nós saltar de alegria e confiar nele, e falar: não, tudo bem, mas tem mais coisa aqui que Deus quer ministrar. Amém? Vamos. Eu tenho aqui acho que 15, 20 minutos, é isso? Para ministrar o que Deus colocou no meu coração. Nós vamos tentar ministrar nesse tempo. Malaquias aqui distando acerca, eu comecei a ler o livro de Malaquias, fui buscar algumas concordâncias bíblicas do que ele está dizendo, mas Deus chama essa palavra para esses últimos tempos, e nós vamos ver, querido, que esse texto, ele fala muito a respeito, corrigindo os sacerdotes da época, corrigindo o posicionamento da igreja. E nós, se você abrir a Bíblia mais um pouquinho, essas foram as últimas palavras do Velho Testamento, porque nós temos aí, não sei se a Bíblia tem uma página em branco, e é o tempo que Deus parou de falar. Por 400 anos depois dessa profecia, Deus não falou mais na terra. E verdadeiramente, a primeira unção, quem desfrutou? Elias e Eliseu. Num tempo de corrupção, num tempo de prostituição, que foram criadas, aleluia, por Acabe e Jezabel, que foi constituída todo ao culto a deuses estranhos, a prostituição. Então essa mulher foi terrível, e Elias se levantou nesse tempo na terra para profetizar contra essas coisas. Os profetas de Baal que ali estavam, Deus levantou ele, aleluia, ele levantou o povo, falou assim: não, vocês vão bater panela, vocês vão fazer isso. Ele levantou Elias com a unção de pregar a libertação, querido, a salvação. Vamos ler aqui o texto. Diz assim, no capítulo 4: porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno. Todos os soberbos, olha aí, presta atenção, se nós dermos crédito, o que mais existe que nós estamos vendo é a soberba. Se entrevista um político, quem acompanha muitas vezes no jornal, é uma soberba, é coisa que eles nem ligam. Eu vi uma entrevista da mulher do Lula, ela falando a respeito do povo que elegeu eles, e aquelas palavras que diz soberba, mas Deus me mostrou: eu vou tratar, eu vou cuidar, eu cuido do meu povo, eu cuido da minha igreja. E me houve uma certa ira dentro de mim, querido, porque é tempo de chorar, é tempo de se humilhar na presença de Deus, para que essa soberba, para que essa corrupção, foi o que Elias, nós vamos ver lá no 1 Reis 19, ele foi chorar lá no Ribeiro de Querite, porque ele não conseguiu converter o coração dos pais dele, quanto mais do rei. Eu e você, querido, e um dos profetas que mais chorou pela nação foi Jeremias. Em Jeremias capítulo 9, nós vamos ver a respeito de alguém que ama, alguém que verdadeiramente sente, aleluia, sente que esse pecado, essa iniquidade não pode atingir eu e você. Sabe por quê? Porque nós temos o conhecimento da verdade, e Deus diz que vai arrancar essa soberba, aleluia. Para aquele tempo essa palavra valia, para hoje não. Vai passar tudo, menos a palavra do Senhor, que vai persistir, querido. Essa palavra nos livra de tudo isso, querido. Mas nós temos que deixar de lado certas coisas, nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso tempo que nós vamos gastar vendo essas coisas. Nós podemos fazer coisas melhores para o Senhor, querido. Amém? Ele diz assim: todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará.
diz o Senhor. Eu li 3 Bíblias, cada uma tinha uma tradução diferente, talvez na sua esteja diferente do que a minha, mas são iguais. Algumas te dão mais uma clareza do que significa abrasar. Amém? Diz assim: e lhes deixará, e não deixará nem raiz e nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. A salvação estará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerros no cevadouro. Alguém aqui da Roça já foi num curral, quando um bezerro nasce, um bezerro novinho, que ele nasce e começa a andar. Quando ele começa a andar pelo pasto, eu acho que ele fica tão alegre, porque ele nasceu, porque a força que ele está recebendo, ele vê tudo aquilo, ele sai pulando, porque isso significa o quê? Liberdade. Você tem liberdade de, nesse tempo que essas coisas estão rolando, o Senhor está dizendo que nós vamos saltar, nós vamos pular, porque Ele nos deu essa liberdade, de fazer isso. Amém? E diz assim: e sairás e crescerás, olha bem a promessa, e crescerás como os bezerros do cevadouro, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Naquele dia farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrar-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, o qual são os estatutos e juízes. Quem se lembra do que, aleluia, Moisés foi fazer lá no Monte Horebe? Quem se lembra dessas leis e dessas promessas que Deus fez para nós? Mas tem muitos que se esquecem dessas coisas. E isso nos leva a viver essas iniquidades. Quando nós esquecemos, valorizamos mais essas coisas que ouvimos do que meditarmos nessa lei, querido. Elas são antigas. Elas não foram criadas hoje, elas são antigas. E nós nos esquecemos, e por isso, aleluia, tudo isso vem. Só nós vamos ministrar lá na frente a esse respeito. Acerca do posicionamento da igreja nos dias de hoje. É tudo que é pastor. Eu não glorifico o Espírito Santo. Porque antes que eu fale, ele pedir para ele confirmar, eu estou que nem Gideão mesmo. Molha lá, Senhor, molha lá. Molha lá. E ele molha, querido. Não é porque eu não tenho certeza que ele me usa, é porque é uma responsabilidade muito grande. Trazer uma profecia, trazer uma palavra. Nós temos que pedir a confirmação de Deus, Senhor, é isso mesmo. Não é porque eu tenho dúvida, eu sei que Deus me usa, mas é que tem tempo que a igreja está tão preocupada que não vai dar para o Senhor eles dar ouvido. Então Deus está confirmando o que se ouviu da boca da pastora, para você deixar isso de lado, porque você tem um chamado, e esse chamado exige que você não fique preso a essas coisas. Diz assim, vocês estão me ajudando aí? O que 5 agora, né, pastor? Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível, o dia grande e terrível do Senhor. Quem crê que Jesus está voltando, querido? Jesus já está voltando, querido. Se preocupe com a vinda dele. Sabe fazendo o quê? Se separando. Orando. Se consagrando. Tendo uma vida com Deus. Amém, igreja? E converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos a seus pais, e para que eu não venha e vira a terra com maldição. Como é que, filho? Mas Deus, o Senhor trata com a terra. Deus, ele trata com a terra. Porque quando Israel ele pecava, ele não tratava só com o rei, ele tratava era com a terra. Era todo mundo que estava ali, ele perecia. Você está perecendo? Com tudo isso você está perecendo? Ainda não.
Mas se nós não fizermos aquilo que Deus determinou, querido, nós vamos entrar nisso, sabe por quê? A pastora acabou de dizer, você quer que a glória saia do Brasil? A glória saiu de Babilônia. A glória não vai sair do Brasil, querida. Porque você hoje está sendo despertado para orar. Orar pela igreja. Para que a igreja se posicione. E saiba o que quer. Muitas das vezes nós não sabemos o que queremos. Uma hora pedimos uma coisa, outra hora pedimos outra. Uma hora estamos bem, outra hora estamos mal. Uma hora estou dizendo, eis-me aqui, outra hora não vou não. Temos que ser constante nessa fé. Amém? Eu vou pular um pouco aqui, porque não vai dar, queridos. Eu marquei algumas situações. Jeremias capítulo 9, podia ministrar, mas vamos pular. 1 Reis 19, quando Elias, ele chorou por essa nação. E nós temos que estar dessa maneira, sempre chorando. E vamos falar logo da segunda porção, que está em Mateus capítulo 11, Mateus 17, no versículo 11. No capítulo 17, no versículo 11 e 13. Que da mesma forma, nesse período interbíblico, quando Deus deixou de falar, mas Malaquias já tinha profetizado que o Elias viria. Ele falando de quem? Ele falando de João Batista. E nós vamos ver que Deus levanta João Batista com essas palavras. E não eram palavras doces, palavras meigas. Mas ele dizendo, preparando o caminho para quem? Para a vinda de Jesus Cristo. E sabendo que ia ser uma nova era, uma nova etapa, porque nós passaríamos a viver da lei pela graça, e a graça nos favorece, porque verdadeiramente nós temos o Espírito Santo para interceder por nós. Antigamente era um sacrifício, mas hoje nós temos, então ia mudar muitas coisas, mas João Batista ainda veio com a mesma palavra de Elias, dizendo para Acabe, olha, Acabe, olha, se nós olharmos bem ali, eu não vou voltar lá atrás não, mas nós vemos a qualidade do profeta, quando ele usado por Deus, dirigiam palavras de peso, porque Deus não alisava. Deus, ele chamava, e o pecado era denunciado. Você anda assim, 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 olha, você vai morrer lá com os cães, vai comer sua carne, não vai ser enterrado, você vai fazer isso, aquilo, outro. Você acha que eu e você aguentaria viver esse tempo? Se o irmão já entrega uma profecia para alguma coisa, isso não é de Deus, não. Isso não é, se fosse aquele tempo, querido, nós não aguentaríamos. Mas já começa, João Batista pregando isso porque ele queria acabar com algumas coisas. Deus queria mudar tudo. E Deus mudou. Para chegar até onde nós queremos nos dias de hoje. Os Elias dos dias de hoje. E essa responsabilidade é minha e tua, querido. Nós vamos chegar lá. Amém? No 17... 17, alguém lê para mim, por favor? Porque minha visão está um pouco... Eu escrevi aqui, mas minha letra está um garrancho só, gente. Misericórdia. Mateus 17, no versículo 11 e 13. Mas lê com convicção, lê com, sabe? Agora vamos lá no capítulo 3 de Mateus, pastor. Vocês sabem muito bem o que aconteceu com João Batista, né? Está pregando aqui o que aconteceu com ele. Decapitado, preso.
Oi, pastor? E não é? Se fizeram isso com Jesus Cristo, ou com João Batista, o que iam fazer com Jesus? Mas ele tinha que preparar o caminho. Ele tinha que preparar o caminho, já para que muitos que estivessem ali fossem mudados os nossos corações. E olha o que João Batista, ele prega naquele tempo que está escrito aí, queridos, em capítulo 3. Deixa eu botar aqui. Eu marquei. No primeiro versículo, que está escrito. E o que mais? Amém. Nós poderíamos, vamos ler mais um pouquinho, eu vou continuar essa leitura. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar as suas veredas. E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro, e em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém e toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão, ao Jordão, e eram por eles batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E ele, vendo muito dos fariseus e dos saduceus, e vinham e o seu batismo, e dizia: raça de víboras, que vos ensinou a fugir da ira futura. Queridos, quem eram os fariseus? Eram os doutores da lei daquele tempo, os sacerdotes, que impediam o povo de chegar, e Deus já sabia disso. Ele preparou João Batista para pregar para esses homens obstinados, de coração duro, crendo numa religiosidade que impedia o povo de chegar a Deus. Mas João Batista tinha que pregar para eles, falando: ó raça de víbora, vocês vão ter que se converter, porque vos é anunciado o reino futuro. Por quê? Porque ia mudar tudo, querido. Esses vamos impedir que essa graça que eu e você temos hoje. Mas ainda tem muitos que não deixam esses pequeninos entrar, que eu e você sabe como? Eu vou deixar isso de lado. Eu não vou usar o microfone para pregar isso que o Senhor me deu. Eu não preciso disso, porque Deus está levantando essa igreja nesse tempo. Sabe para quê? Como uma igreja que prega a verdade. Uma igreja que se preocupa com a vida de santidade. Uma igreja que verdadeiramente vai te ensinar que isso não vai valer nada para Deus. Sabe o que vai valer para Deus? Nós vamos começar a entender daqui a pouquinho que isso não adianta. E nós vemos, querido, comecei a marcar algumas coisas. Nós, da mesma forma dos tempos de Elias, vivemos um tempo de corrupção. Um tempo em que já... Eu vou cortar o tempo aqui, já deu o meu tempo. Deus já usou a pastora para falar nessa noite. Você sabe o que eu quero, querido? É que você não deixe nada atrapalhar o conceito de Deus que Ele tem comigo e com você. O Espírito Santo ministrou algo no meu coração. Isaías 40. Abre lá, eu quero ler. É para esse tempo. Deus está dando a oportunidade de o que está torto ser consertado. Não se assuste, não. Se daqui a um tempo você vê uma prostituta aí fora, em cima desse altar pregando, se você vê um drogado, isso eu estou falando que depende de mim e de você, sabia?
Deus falou que isso depende de mim e de você. Se você estiver disposto a não olhar para essas coisas, mas ver, aí você vai ver que essa palavra, o que está torto, ele vai se endireitar. Senhor, lá, sabe o monte, sabe aquele monte que você vê que impede, ele vai ser aplanado do crescimento dessa igreja. Só depende de mim e de você. Mesmo que se preguem duro, mas é a verdade que está sendo ministrada. Muitos podem não aguentar. Deus falou comigo assim, ó, não prega isso não, deixa para lá. Eles não vão aguentar, sabe por quê? Porque tem gente que já não está vivendo nem pecado, mas iniquidade. O Espírito Santo ministrou e falou assim, não, porque ele não vai suportar. Pecado é uma coisa, iniquidade, querido, já é outra coisa totalmente diferente. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é você se prostituir num quarto onde ninguém está te vendo. Mas quando você começa a ir para a praça, que todo mundo está vendo, isso já é iniquidade. E está crescendo a iniquidade no Brasil. Quando chegou o meu conhecimento que na França tem uma praça que é liberado para se fazer o sexo, mas na Holanda também está se liberando um lugar onde é o ar livre. Isso já não é pecado, é iniquidade. Para você entender, entenda o que o Espírito está dizendo nessa noite. Vê a sua iniquidade aonde está, que impede Deus de fazer o que Ele quer fazer. Já não é mais pecado, é iniquidade, diz o Senhor. Só vou dizer isso, porque o que eu ia falar é forte. Mas Deus, lá em Isaías 40, foi o que João Batista ainda pregou. O que está escrito lá? Vamos lá? Isaías 60 também é lindo. Mas vamos aqui, Isaías 40. Consolai o meu povo, diz o nosso Deus. Falai, olha o que o Senhor mandou dizer, benignamente, porque Ele é benigno. Deus, Ele tirou hoje aqui, porque você, veja bem, se prepare. Se prepare. Falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade será expiada e que a recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, a vereda ao nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, que é aqueles que se dizem grandes, a soberba, mas Deus não vai bater, querido. Sabe por amor a quem? Porque vai vir o conserto sobre a minha e a tua vida. E o que está tortinho aí, o que está tortinho, Ele diz que vai endireitar. Sabe por quê? Porque Ele vai tirar a sua iniquidade e a minha. Se põe de pé. O esboço está aqui. Outra hora, se assim o Senhor, na obediência dele, nós pregamos. Mas eu vou dizer, Deus hoje passou a mãozinha aí, porque Ele é benigno. Ele é benigno. Ele tem sido assim comigo. Ele tem sido assim com a minha casa. Eu glorifico a Ele por isso. Uma das coisas, não se preocupe. Deus, Ele vai nos fazer conhecido. Nós não precisamos criar aliança com A, com B, não. Nós não precisamos ver o que o que muitos estão fazendo, porque isso, uma das ministrações que eu pulei, é a respeito do trigo que o Senhor me mostrou. Você sabia que você, quando o trigo ele está produzindo, quando ele produz o fruto, você não consegue ver o fruto do trigo? Eu não sabia.
Deus me ensinou. Porque Ele se inclina. Você só vê a palha e muitas obras são palha que vai ser queimada aqui. Quando Deus falou isso, eu chorei. Senhor, não permita isso na nossa igreja. Aparta as obras da palha, Senhor. Mas que os frutos do trigo se apareçam, Pai, mesmo que tenham que se dobrar. Um santo avivamento. Essa foi uma das partes que eu pulei aqui. Meu Senhor, é tempo e é lindo quando Deus falou isso comigo. Levantar este clamor. Feche seus Aviva olhos. a tua igreja. Na liberdade que o Senhor nos deu de orar. Aviva a tua noiva. Aviva essa geração. Desperta nela uma Deus Pai paixão. Todo-Poderoso. Paixão por tua Essa é a tua palavra. igreja, Senhor. Aqui está o teu Pela povo, Pai, santidade que não vai dar ouvidos para essas coisas. coração. Porque dentro dessa palavra o Senhor diz que tem um salário para o teu povo. Aviva essa nação. O Senhor não permitiu que eu ministrasse isso, mas que eles possam confiar que primeiro precisa tirar a iniquidade. Primeiro precisa de tirar o pecado que está alojado, Senhor. E se o Senhor diz assim, Pai, nós temos que crer que é comigo. E eis-me aqui, Senhor Deus Pai, mas assim o Senhor me deu uma unção. Ser a diferença nesse tempo, Pai, de orar e de clamar por esta nação, Senhor. De interceder, Pai, por este povo. Por essas palavras que foram proferidas da boca desse homem, Senhor. Nós ainda oramos, Deus, porque o Senhor está acima de todas as coisas. E nós confiamos em Ti, Pai, que o Senhor ainda nesse tempo vai fazer coisas maravilhosas. Porque Israel, quando se voltava, o Senhor fazia coisas grandes e maravilhosas. E se a igreja se voltar hoje, e se a igreja, como está escrito, Senhor Deus Pai, lá em 1 João, Senhor, que nós, que somos eleitos, que nós que fomos escolhidos através de Jesus Cristo, Ele nos dará uma direção para todas as coisas. E eu creio, Jesus, que esta igreja, que este povo, pela Tua misericórdia, será livre, Pai, de todas essas coisas ruins que estão vindo, meu Deus, contra as nossas vidas. Porque a misericórdia do Senhor prevalece, Pai. Onde a iniquidade cresce, mas nós estamos nos voltando para o Senhor, pedindo, Senhor Deus Pai, o Teu perdão e a Tua misericórdia. Amém, igreja? Você que tem desejo, aplaude o Senhor. Mas faça com prazer. Nos perdoe, querido. Porque é melhor obedecer. Porque Deus sabe o caminho que nós estamos trilhando. Amém, louvado seja o Senhor. Paixão por Tua palavra e pela santidade. Aviva o meu coração. Aviva a minha vida, ó Deus. Aviva essa nação. Aviva essa nação. Aviva essa nação. Graças a Deus. Para o avivamento chegar no nosso coração, o pecado e a iniquidade tem que sair. Foi a proposta de Joel, vinda diante de Deus. No dia de hoje, queridos, eu acredito no poder do Senhor. O pastor Mário estava falando esses dias que o desejo dele era levar a igreja Shekinah até a cidade onde tem molaria. Qual é a cidade, pastor? Embu. Para que nós dessemos um passeio para olhar como é constituído um vaso.
você olhar o trabalho que nós damos para Deus. Eu quero que você fique em pé, continue em pé. Nós vamos orar o Pai Nosso. Quarta-feira nós temos o culto de oração. Sexta-feira e domingo é a Páscoa do Senhor. Te prepare para receber aí algo da parte de Deus sobrenatural. Vai ter um grande cerimonial, Deus trabalhando no meio do seu povo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Pastor Mário, venha dar a bênção apostólica. Glória a Deus. Estende as tuas mãos no sentido de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo e as ricas consolações do Espírito Santo esteja sobre vós, não só hoje, mas para todos sempre, e todos digam. E debaixo dessa autoridade eu quero te dizer, se Deus é por nós, e agindo Ele, agora repita assim comigo: posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Dê uma linda salva de palma. Não se esqueçam, domingo de Páscoa vai haver um cerimonial muito interessante aqui, e você, a ceia da comunhão, e não percam, eu convido a todos vocês, traga o seu vizinho, convide o seu amigo, estejam presentes, porque vai ser tremendo, em nome de Jesus. Nós não vamos permitir que a glória de Deus saia do Brasil. Ela foi constituída aqui. O voto Minerva nos deu esse direito, em nome de Jesus. Estás para o adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará. Aquele que há de escolher um tesouro maior terá. Toda língua confessará